Eduardo, domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Dr. Stone aqui no canal e seu episódio de número 13, um episódio que foi muito emocionante, muito crazy, foi divertido do começo até o final. Esse episódio, posso ser honesto e sincero com vocês? Na minha opinião, foi o episódio mais divertido até então da temporada. Eu acho que ele foi muito engraçado, todas as cenas têm um pouco de comédia e algumas cenas são bem doidas, se é que você me entende, como por exemplo, o Guerreiro Mascarado, não é mesmo? Mas então, eu vou falar como foi, o que eu achei, o que eu gostei, porque eu acho que, além de tudo, foi muito legal ver a Kohako ameaçando o Senko e o Chrome, mas eu falo disso talvez, acredito que ao longo do vídeo, no final, porque eu quero focar bastante em falar do Kiro. Eu acho que eu gostei bastante de ver a maneira, digamos que como ele adquiriu os olhos da ciência, além de vermos que, sério, eu acho que ver o Chromo preparado para lutar nessa grande luta foi épico. Mas vamos falar então de Dr. Stone e seu episódio de número 13, mais conhecido como A Grande Luta Finalmente Começa, e Senko é um dos participantes. Começando, vamos falar sobre o Guerreiro Mascarado. Isso mesmo, nosso querido Kiro finalmente obtém os óculos da ciência, ou melhor dizendo, os olhos da ciência. E isso foi graças à grande detetive Suika, pelo fato de que a maneira como ele recebeu, digamos que como eu posso dizer, a máscara dela foi muito engraçado, porque ela só fica, digamos que do alto do vilarejo, digamos que do local mais alto, observando a grande luta. Ela joga, digamos que a máscara dela, ela grita para que ele use, digamos que os olhos da ciência, ele rapidamente, digamos que pula, recebe essa máscara, fica numa pose tipo de Watashigaki tá, e tipo se prepara, como se fosse uma explosão ocorrendo em volta dele, como os próprios Senko, Chromo e Ngiro perguntam, que doideira é essa que tá acontecendo aqui? E foi muito engraçado, porque foi muito divertido essa cena, a pose dele toda com a máscara, só que depois disso o Magma apanhou, mas apanhou feio. Porque um golpezinho acabou, digamos que com quem era o mais forte. A gente viu que, como o próprio Kino fala, eu teria superado você há muito tempo se eu tivesse esses olhos da ciência. E foi, digamos que a melhor parte do episódio, foi a parte final. O episódio acaba com essa frase, por conta que foi uma conclusão legal para o Kiro, que, digamos, tinha os olhos embaçados. E após receber, digamos que o apoio de seus companheiros, a força deles, ele vê que há muitas pessoas que estão contando com ele. Só que ele também teve que contar com o apoio delas, como ele mesmo agradeceu a Senko, por conta que quem fez esses óculos foi o Senko, e a Suika forneceu, ela deu, porque ela que está usando, são os óculos dela, e acontece que como eles têm aparentemente o mesmo grau, ele conseguiu, digamos que, olhar tudo perfeitamente, ele não estava mais com a visão embaçada, ele conseguiu desviar de todos os golpes, e assim derrota o Magma. Foi uma luta muito bem, digamos que trabalhada, eu acredito que eu queria ver essa luta, só que a forma como eles desenvolveram, eles fizeram, digamos, tudo isso ser rápido em um episódio, foi incrível. Agora vamos falar da relação de Senko e Iruri, meu caro Kohai. Por conta do que? Você viu que no momento que ela iria falar o nome completo dele, ela desmaia e o Senko já é afastado, digamos que, dos responsáveis do vilarejo e não permitem que ele fique próximo da sacerdotisa por ele ser forasteiro. Mas acontece que, como ele disse, a gente vai ter uma longa conversa após a grande luta, porque ele ficou curioso com o conhecimento que ela tem. Afinal, não era para esse vilarejo ter conhecimento sobre termos como nome completo, sobrenome, que são coisas básicas, mas conhecimentos de 3.700 anos atrás. Então acontece que ela conhece o Senko, só que ela não conhece pessoalmente, ou seja, a Iruri conhece alguém que era dessa mesma época que o Senko. Provavelmente é isso que eu acredito, mas a gente vai saber provavelmente isso ao longo do próximo episódio, se a grande luta tiver um desfecho rápido. Mas então vemos que o Senko já tá curioso, ele quer agora, digamos, vencer, acabar logo essa batalha, porque ele quer falar bastante com a Iruri. Mas tendo falado dessa parte, vamos falar de uma parte muito importante, que foi a parte, sem dúvidas, que é o Senko pisando no vilarejo e participando da grande luta, que foi a parte mais engraçada, mas uma parte muito importante porque mostra aproximadamente quanto tempo faz que o Senko já está tendo contato com o Chrome, com a Kohako e com todos. Vamos falar de uma das cenas mais importantes, na minha opinião, nessa primeira temporada de Dr. Stone, porque é uma cena que finalmente, após 3 episódios, ou melhor dizendo, desde o momento que o Senko conheceu o Chrome e a Kohako, já faz cerca de 6 episódios, então é a cena que a gente já esperava desde o começo, a cena do Senko finalmente pisando no vilarejo pela primeira vez. E foi uma cena muito boa e interessante por 2 motivos, e aqui vou eu falar sobre eles. O primeiro ponto que eu acho que foi bom, porque mostra aproximadamente quanto tempo se passou desde que o Senko conhece a Kohako, o Chromo, a Suika, e já está tendo essa amizade com todos ali. Já mostra que faz quase cerca de 1 ano, como a própria Kohako disse, que após passar quase 1 ano, ele finalmente pisa do outro lado da ponte. E
foi interessante, porque a trilha sonora, a pose, digamos que do Senko finalmente pisando, chegando, olhando para o solo ali, digamos que do vilarejo, foi muito boa. E foi como ela falou, e foi uma cena interessante, porque abre muitas possibilidades para a gente começar a pensar. Faz quase um ano que ele ficou do outro lado, só que ele continuou obedecendo as regras, afinal eram normas, e acontece que desde então ele já vem, digamos que fazendo vários experimentos, mostra que não é tão fácil, por mais que seja rápido o episódio, e a gente veja, caraca, o 5 foi incrível, mostra que foram várias tentativas, vários erros durante todos esses meses, e também mostra, digamos que a amizade, mostra a amizade dele com a Kohaku, a amizade dele com o Chromo, mostra também o Taijo e a Izuriha, já faz quase um ano que eles estão de espiões no Império do Tsukasa, então foi muito legal isso, na minha opinião. Eu não sei aproximadamente quanto tempo faz que ele se encontrou com o Gen, né, por conta que o Gen já saiu de lá faz tempo, mas depende, talvez cerca de 3 meses, então faz que ele conhece o Gen também, e o Gen está talvez sendo, digamos que subordinado, está sendo um membro do Império da Ciência, também pode ser isso. Não é de muita importância nessa parte. Agora, o que é importante é o fato de eles terem focado. Faz quase um ano que o Senko já está naquele vilarejo e ele finalmente pisa para o outro lado. E o outro ponto importante, na minha opinião, é o fato do porquê Senko ter pisado no vilarejo. Isso mesmo que você ouviu, ele também vai ser um participante da grande luta. E é sério, isso foi muito engraçado e é sobre isso que vamos falar agora. Então a cena foi muito engraçada pelo fato do que a gente vê que o Giro e o Senko mostram o lado desagradável deles para todos, por conta que eles realmente iriam trapacear na grande luta, pelo fato de que o próprio Giro disse, eu inscrevi ele tem mais de 14 anos e ele não é casado, e o Senko fala, isso mesmo, e daí acontece que todos ficam preocupados, falando, mas por que você vai lutar? Você não é do tipo de luta, Senko. E acontece que ele fala, realmente, ele não quer vencer, mas ele quer cansá-los, e é esse o objetivo do Senko, fazendo com que vários membros do Império da Ciência participem disso. O Magma ficará cansado se acabar sendo pego antes da final por um deles, e assim, digamos que o Kiro, quando estiver na final, vai estar com o físico dele ótimo, revigorado, e vai poder acabar com o Magma facilmente. Era isso que a gente esperava que iria acontecer, mas a gente soube do resultado, não é mesmo? Então foi engraçado por conta que, como o próprio, como eu posso dizer, o Kiro diz, vocês são muito baixos, como é que você faz isso, Kiro? E daí acontece que o Senko e ele já respondem, mas Dozo, você pode lutar com honra, com justiça, você pode lutar com seus valores, com as suas regras, por conta que você é a melhor aposta mesmo pra derrotar ele, pode continuar lado até a final, só tenha piedade. Então, sério, foi muito boa a cena, a animação foi incrível, o Dr. Stone arrebenta nas partes de comédia. Pra todo caso, acontece daí que ele mesmo viu, a Kohaku concordou com ambos, por conta que ela concordou, se tiver uma chance, digamos que de ficar a salvo, digamos que é o ponto fraco dela, então ela aceitou isso, e acontece que nesse momento ele percebeu realmente que isso é algo sério, eles devem, digamos que planejar, fazer planos para que eles consigam chegar até a final. Então vemos que até o Chromo vai participar, se ele quiser pegar o Magma, ele já disse que vai atacar o ponto baixo do Magma, o Piu Piu com o bastão, que assim ele vai cansar e vai conseguir talvez derrotá-lo, a gente não sabe. Só que daí acontece que foi o que a gente acabou já falando no começo do vídeo, que foi a luta final lá do episódio, que na verdade foi a primeira partida. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria falar sobre Dr. Stone e seu episódio de número 13, que foi sem dúvidas o mais divertido até então da obra até o momento. Ele teve muita comédia desde o começo até o final, como eu já falei, ele teve momentos incríveis, espetaculares. Eu acredito que ter visto o reconhecimento do Kiro à ciência, ele estar agradecendo a isso, ao Senko, a Suika, foi legal, algo que eu já falei, mas é importante ressaltar, ele finalmente, digamos que parou de acreditar, digamos, aquele orgulho, ele finalmente utilizou-se do apoio dos companheiros dele, dos óculos, para que ele conseguisse enxergar perfeitamente, por conta de que ele não acreditava, ou melhor dizendo, ele não queria dar ouvidos ao que o Giro já havia falado, que o Senko poderia preparar, digamos que algo para ajudar a sua visão, mas ele nunca queria, porque ele sempre estava meio que orgulhoso, mas após colocar a máscara, finalmente sua visão muda e ele consegue enxergar. Então espero ver mais do Kiro. Provavelmente o Senko deve fazer algum óculos para ele, talvez ao longo da obra, quem sabe nessa primeira temporada, mas foi muito legal, a gente viu que ele reconheceu, digamos, ele enxergou perfeitamente e ele viu que graças à ciência ele consegue, digamos, que ter seu poder verdadeiro mostrado. Não é à toa que ele derrotou facilmente o Magma depois de estar como o guerreiro mascarado. Teve a cena também do doping do Star Wardo, que foi muito bacana porque o Senko já estava preparando um energético que havia cafeína, havia mel, entre outras várias folhas, que era, digamos
digamos que para dar um suporte, para caso ele estivesse nervoso, para que eles se acalmassem e eles conseguissem ir bem na batalha, como ele mesmo falou, que na época que eles estão vivendo nesse mundo é realmente um doping isso. Então ele iria realmente fazer, digamos, um doping na grande luta, digamos que no vilarejo. Seria muito engraçado isso se o Guiro não tivesse bebido. Eu vou dizer, o Guiro complicou muito a vida de todos, porque causou a confusão lá com a Suika, que foi, digamos que, raptada em modos. Ela só foi amarrada. Depois a Kohaku correu atrás. Digamos que a Kohaku era a única esperança. Se a Suika não volta, imagine a dificuldade que o Kiro teria para lutar. Então, sério, foi realmente complicado tudo isso. Mas foi muito bom, eu acho que foi muito divertido. Mas agora, acredito que para concluir, devemos falar sobre a cena mais engraçada, que foi a cena do começo. A cena da Kohaku quase matando Senko e Chromo. E que a cena foi muito engraçada, por conta que a Kohaku iria exterminar o Senko e o Chromo da face do Star Warudo. Por conta que vemos que a forma como o Senko produzia, digamos que todos os produtos ácidos, químicos, era para assustar todos em volta, porque ele falava que um produto poderia deixar você cego, outro poderia transformar você em um zumbi, e daí ela fala, então você vai deixar a Arurine beber isso, Senko e Chromo. E a forma como ela falava, a expressão já mostrava que eles seriam mortos se eles concordassem e afirmassem. Então, como o Senko disse, que ele só está usando isso para produzir, para cozinhar o remédio. Então, ele fala que não precisa se preocupar, e agora eles vão pegar amônia. E a forma como foi pegar amônia não foi uma forma que a Kohaku queria ver, por conta que foi a urina do Chromo junto da urina do Senko, porque deve ser, digamos que o maior componente químico, deve ser feito disso, amônia. Então acontece que ela já fala, então vocês vão deixar a Arurine beber disso? Senko afirmou novamente, ele só está preparando isso para fazer o remédio. Então foi muito engraçado tudo isso, por conta que a Kohaku iria matar os dois. Foi, sem dúvidas, a parte mais divertida do episódio e a parte mais engraçada. Mas, para todo caso, tudo isso vai ser desnecessário se eles não tiverem o principal ingrediente, álcool. E para isso, eles precisarão vencer a grande batalha, porque eles terão em excesso. Então, se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Dr. Stone? No próximo episódio de Dr. Stone, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente veremos o grande vencedor da grande batalha. Afinal, eu acredito que será um membro do grande império da ciência. Afinal, assim o Senko vai obter o sake e vai conseguir terminar a criação desse remédio e quem sabe já fala com a Aruri. Pelo fato de que qualquer um que ganhe, digamos que Senko já terá acesso liberado, digamos que ao vilarejo. É só a Kohaku ganhar, é só o Guiro ganhar, é só o Kiro ganhar, é só o Chromo ganhar, ou é até o próprio Senko ganhar essa competição, essa grande batalha, que qualquer um, digamos que tem a possibilidade agora de adentrar o vilarejo. Para todo caso, vemos que a maioria dos membros é composto pelo Império da Ciência, são poucos os que não são, acho que isso é cerca de 1 ou 2, o Magma e o seu capanga mais comum já foi derrotado, o próximo capanga dele deve ser derrotado pelo Chromo no próximo episódio, então vai ser bem rápido, eu acredito que a parte da grande batalha. Mas eu acredito que não tem o porquê enrolar, então provavelmente eles já devem acabar isso no próximo episódio. Afinal, eu acredito que vai ser Kiro e Kohaku. Eu acho ainda que a Kohaku pode até ganhar, mas eu acredito que não pode, porque senão eles vão refazer essa competição. Ou seja, provavelmente o grande vencedor pode ser o Kiro também, ou o Chromo pode surpreender a todos se conseguir derrotar o Kiro, também não sabemos, não é mesmo? Mas uma coisa a gente sabe, assistindo o próximo episódio a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Dr. Stone. Mata, né?